Primeira coisa que é os distúrbios do neurodesenvolvimento, né? Que a gente tem que diagnosticar precocemente. Ai, tem que esperar 2 anos para dar diagnóstico de autismo. Gente, não existe isso. A gente tem sinais, né? Desde a primeira infância, desde lactente, desde bebê, que a gente já vê que aquilo ali não tá indo bem, né? A gente tem muito problema em relação a isso, porque às vezes a gente faz um diagnóstico precoce, a gente consegue triar ali, e essa criança começa a ter o que ela precisa, né? Os incentivos, as terapias. Quando chega ali pelos 3, 4 anos, ela deixou de ser autista? Não, ela vai ser autista a vida toda. Ela nasceu autista, ela vai morrer autista. Só que a gente conseguiu o que a gente queria. Inserir essa criança socialmente, que é o que ela vai ter mais dificuldade na vida toda, e treinar habilidades de vida para ela. Talvez habilidade de fala, tem autista que tem problema, né, maior para falar, outros têm maior problema para se comunicar. Então, cada um vai ter seu prejuízo. Então, assim, quanto mais cedo a gente começar esse tratamento, mais ganhos a criança vai ter. Tanto é que a criança com TDAH, a maioria das crianças que fazem tratamento antes de 9 anos, que a gente consegue na vida adulta, quase 90% dos sintomas não aparecem mais. Que maravilha. Então, a gente tem que bater isso sempre. Eu sempre falo com as mães, intervenção precoce, não tem... Ai, cada criança tem seu tempo. Não, cada criança não tem seu tempo. A gente tem marcos de desenvolvimento que a gente precisa de ter naquele ponto. Ah, ele não tem. Então, ele merece uma investigação. Entendeu? Entendimos. E assim, quando que é o momento exato que eu tenho que levar minha criança? Tipo assim, se for desde a primeira infância já começa a aparecer ali sinais de autismo, por exemplo. Mas quando que, evidentemente, eu preciso procurar esse psiquiatra infantil ali? Quando o desenvolvimento da sua criança não bate com a criança daquela idade. Por exemplo, por isso que é importante. E nesse ponto, a pediatria foi muito importante para mim. Porque na psiquiatria infantil, não é só saber sobre doença mental. A gente tem que saber a fundo o desenvolvimento da criança. E eu, como pediatra, era meu universo já. Então, isso para mim foi muito mais fácil. Simples. Por exemplo, uma criança de 9 meses, o que você espera dela? Ela pode ter uma ansiedade de separação já. Ela já começa a estranhar as pessoas. Ela imita. Se você vai fazer lá... Eu sempre costumo perguntar para as mães assim, quando é uma criança mais velha, como estava no aniversário de 1 aninho? Porque é um marco, né? Como que ele devia estar no aniversário de 1 aninho? Batendo palminha, pelo menos, se comunicando. Não, é uma criança muito irritada, mais do que o normal, ou é uma criança muito passiva. Já é, pra mim, um alerta que essa mãe tem que procurar. Né? E a gente até tem, que chama MCHAT. É uma escala que tá até na carteirinha de vacinação, né? Do calendário nacional. Que ali, o pediatra já pode ir aplicando, que ela faz uma triagem para a possibilidade de distúrbios no neurodesenvolvimento. Então, é responsabilidade dos pediatras, não só do psiquiatra. Fazer essa triagem e encaminhar para a gente. Eu acho que é importante a gente destacar que fazer essa triagem, a gente não vai estar dando um diagnóstico, não vai estar rotulando. É como um desencargo de consciência para ter certeza que está tudo bem, que não vai ter nenhum atraso de desenvolvimento? Sim, e nem sempre a criança com atraso, ela vai ter algum CID algum dia, né? Por quê? Às vezes a gente pontua ali aquela dificuldade que aquela criança tem, a gente consegue estimular e ela consegue ser inserida naquele desenvolvimento normal para a idade. Certo. Sem ter algum CID, né? Porque o pessoal acha que todo transtorno, todo atraso neuropsicomotor ou desenvolvimento tem CID? Não. Às vezes pode ser uma questão de convívio social, né? Por exemplo, convívio familiar Com ali. certeza. Mas quem vai ver isso? Psiquiatra. O profissional. Né? O profissional de saúde. E, assim, você falou do autismo, né? Mas quais outros transtornos que eu consigo identificar ali logo na primeira infância? O TDAH. O TDAH é um deles? O TDAH é um deles. A criança também com TDAH, desde pequena, a gente tem que ver ali que ela tem uma dificuldade maior em fazer um controle inibitório. O que é aquela criança, por exemplo? Ela é mais impulsiva. Aquela criança que se envolve desde pequenininha em acidentes, com mais frequência, né? Nem sempre a criança com TDAH vai ter o déficit de atenção. Aquela criança mais desatenta. Às vezes ela pode ter um componente só hiperativo ou ela pode ter um componente só desatento, né? A gente tem os perfis. Mas desde criancinha, pequenininha ali da idade, a gente já consegue. Deficiência intelectual também é um transtorno do neurodesenvolvimento.
A criança, ela pode ter a deficiência intelectual e a gente vai ver desde pequena que ela vai ter as suas limitações, que podem ser cognitivas, podem ser sociais, né? O pessoal pensa que deficiência intelectual, a criança só tem o quê? Não consegue aprender. Vai muito além disso, que é um dos diagnósticos diferenciais que a gente faz com autismo. E pode estar associada com autismo. Nós podemos ter uma criança com deficiência intelectual e autista ao mesmo tempo. Transtornos de linguagem, de atraso de linguagem. Nós temos vários transtornos de linguagem que também são transtornos que a gente começa desde pequenininho ali a perceber. Então, assim, o pessoal fica muito no autismo, mas a gente tem muito diagnóstico.